Bom dia, gente. Bom, hoje nós vamos começar com a matéria do terceiro bimestre. A matéria do terceiro bimestre será baseada praticamente em magnetismo e eletromagnetismo, mais basicamente em eletromagnetismo. Bom, vamos a uma aula, uma pequena introdução, né, ao magnetismo, né? Então nós temos aqui, isso aqui é uma pedra chamada de magnetita. Ela tem uma propriedade magnética. Ela é um ímã natural. Correto? Nós vamos ter os ímãs artificiais, que são ímãs fabricados, tá? A magnetita é um ímã natural que você encontra na natureza. Ok? Bom, o ímã, ele tem dois polos, o polo norte e o polo sul. A gente chama aqui que esse polo norte aqui, ele aponta para o norte geográfico e esse daqui aponta para o sul geográfico, certo? Atração e repulsão entre ímãs. Se eu pegar polo norte com polo norte, polo sul com polo sul, vai haver repulsão. Vai haver uma repulsão entre eles. Mesmo os polos não se atraem. Já se eu colocar, aproximar polo sul do polo norte, ou vice-versa, eles irão se atrair, tá? Então, lembrando, polos iguais se repelem. Polos contrários vão se atrair, tá? Então, norte com norte, sul com sul vão se repelir, norte com sul vão se atrair, ok? Inseparabilidade dos polos de um ímã. O que é isso? O que é a inseparabilidade dos polos de um ímã? Nós temos aqui um ímã em formato de barra. Em vermelhinho aqui está o polo norte, em azul aqui está o polo sul. O que acontece se eu cortar exatamente aqui na metade? Se eu cortar esse ímã pela metade, eu não vou ficar com uma parte sendo polo norte e outra parte sendo polo sul. Essa parte que era o polo norte se transforma num novo ímã, com polo norte e polo sul. Essa parte que era o polo sul se transforma num novo ímã, com polo norte e polo sul. E por aí se vai. Cada vez que eu dividir, se eu dividir aqui, essa parte vermelhinha norte vai se transformar num novo ímã, com polo norte e polo sul, e por aí em diante, tá? Então essa é a inseparabilidade dos polos de um ímã. Cada vez que eu quebro eles, eu quebro um ímã no meio, eu transformo esse ímã em dois novos ímãs, com polo norte e com polo sul. Ok? O magnetismo terrestre. A Terra se comporta como um enorme ímã com polo sul magnético, localizado nas imediações do norte geográfico, e o polo norte magnético, localizado nas imediações do polo sul geográfico. Então, aqui, gente, aqui nós temos a Terra, aqui em cima nós temos o norte geográfico, aqui embaixo nós temos o sul geográfico. Bem próximo ao polo sul geográfico, nós temos o polo norte magnético. Próximo ao polo norte geográfico, nós temos o polo sul magnético. Por isso que quando a gente pega uma bússola, né, que ela tem um ímã lá ali no meio, né, naquela setinha, né,
Para onde ela aponta sempre para o norte, né? A pontinha dela aponta sempre para o norte. Por que ela vai apontar sempre numa direção, né? Num sentido para o norte geográfico? Porque aquela pontinha é um polo norte do ímã que está sendo atraído pelo polo sul magnético, que está próximo ao polo norte geográfico. Eles não ficam juntos. Há uma diferença, né, há uma distância entre eles de alguns quilômetros, tá? Acho que é uns 100 e tantos quilômetros, tá? Ali naquela parte de cima do globo, tá? Eles não ficam exatamente no mesmo ponto, tá? Eles ficam com uma separação entre eles, tá? Então, lembrando, aonde é o norte geográfico, fica o sul magnético. Aonde é o sul geográfico, fica o norte magnético, ok? Aqui a bússola que eu falei, ó, você tem a agulha magnética, que seria aqui um polo norte, né? Isso aqui é um imãzinho, aqui seria o polo norte, aqui o polo sul, né? O polo norte da bússola vai sempre apontar para o norte geográfico, porque é onde tem o sul magnético, tá ok? Campo magnético e linhas de indução. Em volta de um ímã, gente, há um campo magnético, né? Com linhas de indução que a gente não vê, é invisível. Mas se você pegar, se você raspar, né? Assim, limalha de ferro, né? Assim, tipo ferro em pozinho. Se você jogar em volta do ímã, você vai ver, né? Esse pozinho, eles vão se alinhar nessas linhas de indução, que é onde é o campo magnético, tá? A cada ponto, né? Vamos chamar de ponto P desse campo magnético, a gente vai associar uma grandeza vetorial que a gente vai denominar de vetor indução magnética ou vetor campo magnético, né? Tanto faz, vetor indução magnética ou vetor campo magnético é a mesma coisa. Que nós vamos indicar por essa letra B aqui, ó, com essa setinha em cima, que indica que isso aqui é um vetor, ok? O vetor campo magnético ele tem as seguintes características. A direção. A direção do vetor campo magnético, num certo ponto, é aquela na qual se dispõe a agulha magnética. E qual é o sentido? O sentido de B é aquele para o qual aponta o polo norte da agulha. Vamos mostrar aqui embaixo. Nós temos aqui, ó, polo norte e polo sul. Do polo norte sai as linhas de indução do campo magnético. Então vocês estão vendo aqui as setinhas, ó, estão saindo do polo norte e estão entrando pelo polo sul, né? Então, se eu botar aqui num certo ponto, o meu vetor campo magnético ele vai pegar o vetor, essa linha, esse sentido vetorial aqui, ó, da curva, né? Se eu botar aqui, ele vem para cá. Se eu botar aqui, ele vai vir aqui para baixo. Se eu botar aqui, ele vem para cá. Entenderam? Então, sempre no sentido saindo no norte e entrando no sul. Tá ok? Se eu botar uma bússola aqui, ela vai aparecer desse jeito aqui. Se eu botasse ela aqui no meio, a setinha vermelha que indica o norte ia estar para lá. A azul ia estar aqui para trás. Tá ok? Outra coisa lembrando, sempre aqui onde ficam os polos, você tem aqui aonde o campo magnético é mais intenso, porque vocês estão vendo aqui, ó, que as linhas de indução elas estão bem próximas. Aonde elas estão bem próximas, o campo magnético é mais intenso, ele é mais forte. Aqui, ó, elas estão muito separadas, ó, né? Aqui elas ficam muito separadas, então o campo magnético é um pouquinho mais fraco, tá? Então o campo magnético ele vai ser mais forte, mais intenso, aonde as linhas de indução elas são
mais próximas uma das outras. Tá ok? Bom, imantação de uma barra de ferro. Vou pegar uma barra de ferro, o campo magnético vai estar todo aqui, ó, desorientado, ó, com várias, né, direções e sentidos, né? Ao pegar um ímã e aproximar da barra de ferro, eu vou fazer com que o meu campo magnético, né, em cada pedacinho desse daqui, ele tenha um mesmo sentido, né? Ele vai ter uma direção e um mesmo sentido. Tá ok? Se eu afastar, eles voltam a ficar desse jeito. Tá? Ao aproximar, eles ficam desse jeito aqui e esse ferro ele se torna um ímã. Ele vai ficar magnetizado, ele vai ficar imantado. Tá ok? Se eu aproximar qualquer coisa metálica aqui perto, vai ser atraída por ele. Tá? Se eu tirar esse ímã de perto, aí o objeto vai se soltar, porque ele passa a ficar, ele vai ser desimantado. Tá ok? Bom, por hoje nós vamos ficar aí, tá? Essa primeira aula é só uma pequena introdução ao magnetismo, tá? Eu quero ver se eu na próxima aula eu consigo fazer uma videoconferência com vocês, tá? Ou então vai ser para uma próxima aula, mas nós vamos ter aí uma aula aí com videoconferência, tá? Eu aviso para vocês quando for, que é para ver se todos vocês entram, tá bom? Beijo, abraços em todos, espero que todos estejam bem, ok? Bye bye.